para sempre Ele reinará. Reina Deus, reina Deus, para sempre Ele reinará. Reina Deus. Vai abrir a sua Bíblia no livro de Lucas capítulo 1. Reina Deus. Lucas 1. Reina Deus. Reina Deus. Assentado mesmo, levanta as suas mãos para Ele. Reina Deus, para sempre Ele reinará. Reina Deus. Olha para esse irmão que está do seu lado, diga para ele: Ele reina. Diga mais forte para ele: Ele reina. Mas diga: a maneira pelo que o Senhor reina é através de mim e de você. Diga para ele de novo: a maneira pela qual Deus reina através de Jesus é através de mim e de você. Diga: Cristo em vós, a esperança da glória. Olha para esse irmão que está do seu lado, diga para ele: tem salvação para essa geração. Aponta para ele e diga: você. Aleluia. Não, acho que você não entendeu, vou falar de novo, né? Diga para esse irmão: tem salvação para essa geração. Diga para ele: você. Vi essa cabecinha, eu conheci ela. Brincadeira. Aleluia. Ele é real. Mais do que você tem pensado ou imaginado, Ele é real. Você pode tocar nele, você pode olhar para ele, você pode vivenciar tantas coisas nele. Mas existe, irmãos, um fator muito importante para a vida de alguém que decidiu entregar a sua vida para Jesus. Você precisa crer que Ele existe, e você precisa ouvir a palavra e receber a palavra. Muitas pessoas ouvem a palavra, mas não recebem a palavra. Presta bem atenção. A partir do versículo 5 de Lucas 1, Lucas capítulo 1, versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando, a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Diga para esse irmão que está do seu lado: a tua oração foi ouvida.
Outra vez, a tua oração foi ouvida. Quantos gostariam de ouvir hoje um anjo chegar lá, bater no seu pé de noite e falar para você assim: a tua oração foi ouvida? Mas há um grande problema aqui, porque Zacarias orou para ter um filho, e quando a resposta da oração chegou, Zacarias ficou sem saber o que fazer. Aí você vai anos para uma igreja, irmãos, participa de uma igreja, participa dos cultos, 20 anos dentro da igreja, e as coisas nunca acontecem, porque você nunca entendeu que o que você pediu foi ouvido por Deus. Muitas pessoas buscam a oração, buscam orar, mas não entendem que toda oração tem que ter uma resposta. Diga: se eu orar, Ele vai ouvir, e Ele vai responder. Nós perdemos muitas vezes o entendimento do que é ser igreja, e entendemos que a gente tem que ir para um templo, sentar numa cadeira, cantar músicas e ouvir uma palavra. Não é só isso, irmão, porque você não tem 30 cultos por mês, não tem culto toda hora. Em nome de Jesus isso vai acontecer no Brasil, amém? As igrejas vão estar abertas 24 horas, e o povo vai para lá orar a hora que ele puder, amém? Você crê nisso? Eu creio nisso, irmão. Ele disse que ia restaurar o tabernáculo caído de Davi, e o tabernáculo de Davi era 24 horas de oração, de adoração, o tempo inteiro. O templo estava aberto, tinha gente cantando, tinha gente pregando, tinha gente falando, o tempo inteiro tinha gente cuidando dos templos, irmão. Você quer isso? Mesmo? Olha lá, irmão. Agora presta atenção. Quando a gente vai num culto e recebe uma palavra, a segunda-feira tinha que ser muito diferente para nós, porque na segunda-feira você tinha que manifestar o reino através daquela palavra recebida, sim ou não? E aí o pastor chega aqui e diz: você vai ter uma semana muito abençoada, e você sai daqui e diz assim: aleluia, eu terei uma semana muito abençoada. E o pastor ainda fala para você assim: fala para esse irmão que está do seu lado, essa semana vai ser diferente. E você diz para aquele irmão: essa semana vai ser diferente. Mas quando você põe o pé lá fora, muda tudo. Lembra quando o Senhor disse: o reino não virá de visível aparência, ele está dentro de vós. Então diga: eu preciso revelar. Lembra daquelas máquinas antigas, que não eram as de hoje? As de hoje é digital, você pode tirar muitas fotos, depois revelar, ou passar para o Instagram, fazer o que você quiser, a máquina é sua, né? Mas antigamente a gente tinha uma máquina que tinha um negócio chamado negativo, era um filme. Você tinha que tirar um monte de fotos, só dava 36 às vezes no máximo. Ainda bem que você tentava um pouquinho, da 37, 38, quando você conseguia um pouquinho mais de 36, você falava uhul. Mas aquela máquina, quando acabava aquelas poses, você enrolava aquele filmezinho, punha no bolso, e a primeira coisa que você queria fazer era encontrar um lugar para revelar aqueles filmes, sim ou não? Não adiantava você ficar com aquilo no bolso dizendo: gente, eu tenho 36 poses das minhas férias lá em Maragogi, amém? Ninguém recebe, não? Olha, eu tenho 36 poses aqui, olha, eu fui para Maragogi, está aqui, ó. Aí o povo quer ver, sim ou não? Cadê as fotos? Está aqui, ó. Sim, mas a gente queria ver. Como é que é a praia? A praia é muito linda, tem peixe, é uma coisa mais maravilhosa. Sim, mas mostra pra gente. Está aqui, ó. Vão olhar para ele e dizer assim: tadinho, foi para Maragogi, foi nada. Qualquer pessoa pode pegar um filme desse e dizer que tem alguma coisa. Mas quando ele revelava, e ele tinha as fotos num álbum, alguém ia lá e falava: uau, uau. E ele ficava assim desejoso: poxa, ele foi para Maragogi, eu também quero ir, sim ou não? Isso é revelar. Quando está escrito em Romanos 8,19, a ardente expectativa aguarda a manifestação, a revelação dos filhos de Deus, tem uma geração esperando acontecer alguma coisa na sua vida. Eles não estão esperando alguém que vai para a igreja, porque todo mundo vê as pessoas indo para a igreja. Domingo você anda numa cidade à noite, vê todo mundo com a Bíblia debaixo do braço, e pensa que vai para onde? Você não sabe para qual, mas você fala: é um crente ali,
Olha outro crente ali, entra num lanche, aí você olha domingo de noite quem estava na igreja e quem não estava na igreja. Você sabe distinguir crente, irmão, sim ou não? Você vai num lugar e fala só, esse lugar, se você for tal hora, está cheio de crente, os crentes comem muito, acabou os cultos, eles vão tudo para aquele lugar, sim ou não? Porque eles têm uma linguagem diferente, porque eles têm uma aparência diferente. Mas o que o Senhor quer de nós, não é que as pessoas vejam a gente indo para a igreja, saindo da igreja, indo para casa, porque essa não é a maior maneira de você expressar a glória de Deus. A melhor maneira de você expressar a glória de Deus é lá no seu trabalho, é lá na sua faculdade, é lá que eles vão saber se tudo que acontece na sua vida provém de fé. Por isso Hebreus está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aqueles que o busquem, creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala: uau! Não, faz um uau assim daqui que ficou espantado. Uau! Se eu busco, eu ainda sou galardoado. Diga para ele: se eu busco, eu tenho galardão. Diga: se eu busco, Ele me abençoa. Sim. Por quê? Porque Deus quer manifestar a glória dEle. Deus quer manifestar a glória dEle. Segura aqui em Lucas 1 e vai para João 14, versículo 13. Segura aí e vá para João 14, 13, só para você ver como Jesus quer glorificar o Pai através de cada um de nós. João 14, 13, irmãos, está escrito assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Por que Jesus vai dar as coisas para você? Para que o Pai seja glorificado. Levanta suas mãos e diga: eu recebo essa palavra. Diga: quanto mais o Senhor Jesus fizer em mim, mas o Pai será revelado, e o reino será revelado. Quando você fala para a pessoa: o reino de Deus está vindo, eles não entendem, irmão. A cabeça das pessoas lá fora é céu e inferno. Céu bonzinho, inferno não muito bom, né, Ricardo? Não muito bom. O Ricardo passou um vídeo para mim hoje que é muito legal. Ele não fala que é mal, ele fala não é bom o suficiente. Imagina se fosse como aquele vídeo, o cara subir numa balança para medir se ele foi bom ou não. Todo mundo que subiu na balança dava: não é bom o suficiente. Aí o cara fala: vai para cá. Só quando Jesus subiu na balança que o negócio fala: bom o suficiente. Não foi o cara que subiu, quem subiu foi Jesus. Jesus mudou a minha história e a sua história. Agora presta bem atenção em Lucas, irmãos. Zacarias orou, Zacarias pediu, e a resposta veio. E quando a resposta veio, Zacarias não soube o que fazer. Ele duvidou da palavra. Se você não entende que o reino de Deus vai ser manifesto através de você, irmão, você não consegue caminhar. Se o nosso pensamento é: eu vou para a igreja e quem sabe um dia Deus me abençoa, você nunca vai ser abençoado. Sabe qual é o dia que você é abençoado? O dia que você recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque lá está escrito em Efésios 1:3 que nós somos abençoados em Cristo Jesus com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Diga: eu tenho Cristo, então agora eu sou abençoado. Outra vez: eu tenho Cristo, portanto agora eu sou abençoado. Olha para esse irmão do seu lado e diga para ele: eu sou muito abençoado. Diga para ele assim: as coisas de Deus, elas correm para mim. Fala para ele assim: muitas vezes eu até fico cansado de tanta bênção que vem para mim. Irmão, eu não consigo comer o tanto que eu precisava comer para poder ter comunhão com as pessoas que gostam de mim.
Almoço tinha que ser 3 vezes no dia. Tinha que ser das 10 às 11, das 11 às 12, das 12 às 13. Esses 3 horários de almoço. Para me dar conta, porque toda hora eu ligo o irmão. Cara, está aqui em Goiânia, quero almoçar com você. Ih, já estou aqui almoçando com o irmão. Quando é que eu posso? Cara, daqui 10 dias. Que isso, pastor? Daqui 10 dias para almoçar com o senhor? Ô irmão, desculpa, não dá, né? Amém? Eu profetizo, irmãos, que eles vão começar a ligar para você, para levar você para almoçar, para levar você para tomar um café. Por quê? Porque toda vez que eles estão perto de você, o reino de Deus é liberado através de você. Você não é como Zacarias, que está numa igreja pedindo, mas não está vendo a coisa acontecer. Você não é aquele como Zacarias, que pede, mas não entende como que vai acontecer. Aí você olha para você mesmo, porque a resposta de Zacarias foi essa. Ele diz, versículo 13: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Aquele homem tinha que levantar, pular e até ser batizado no Espírito Santo, irmão. O anjo fica assim: você entendeu? Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Esse era o desejo de Zacarias, irmãos, porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e poder de Elias. Imagina essa palavra, irmãos. Elias, alguém que tinha uma referência naquela geração ainda. Aí ele diz para Zacarias: seu filho vai ser cheio do Espírito Santo ainda no ventre da mãe, e o espírito de Elias, ele vai andar no espírito e no poder de Elias. Irmãos, era para Zacarias dar uma glória naquele lugar, para todo mundo lá fora ouvir. Mas aí ele olha, ouve aquela palavra: irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Levanta bem alto as suas mãos e diga: eu recebo essa palavra. Diga: eu vou preparar para o Senhor um povo bem disposto. Mais forte: eu vou preparar para o Senhor um povo bem disposto. Aleluia! Através da tua vida, irmãos, uma geração vai ficar em pé. Porque quando o reino de Deus é liberado de uma pessoa, irmãos, é uma vida que flui de você para alguém. Já já você vai entender, porque nós vamos passar de Zacarias para Maria. Mas eu preciso que você entenda que muitas vezes uma palavra vem para nós, muitas vezes nós estamos caminhando, trilhando um caminho de fé, mas estamos caminhando sem entender e muitas vezes sem querer. Pedimos porque queremos apenas dizer para a nossa mente: eu estou pedindo algo. E a nossa expectativa muitas vezes é que não vai acontecer. Por quê? Olha que ele responde. Diz, versículo 18: disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho, e a minha mulher avançada em idade. Se ele tinha esse coração, para que ele orou, irmão? Se você não acredita, para que você está orando? Se estamos aqui, irmãos, nesses dias, entendendo que o reino de Deus será liberado através das nossas vidas, nós temos que nos comportar como alguém que recebeu essa palavra, e entender que a maneira que vai acontecer não cabe a nós, cabe a Deus. Quando o Senhor disse para o discípulo: vai lá buscar, você vai achar na rua tal um jumentinho. Se ele perguntar para você alguma coisa, diga: o Senhor precisa dele. Foi essa palavra que ele disse para o discípulo. O discípulo não teve que argumentar nada. Olha, você sabe como é que é, Jesus está precisando, a gente vai usar um pouquinho em volta. Não, irmãos, ele não precisou. Havia uma palavra para ele cumprir. Quando Jesus estava indo para o barco, os discípulos apavorados, o Senhor disse: sou eu. Pedro disse: o Senhor manda eu ter contigo. O que Pedro fez, irmão? Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Sim ou não? Porque Jesus mandou ele ir, irmãos. Pedro tinha uma palavra para fazer aquela loucura. Sim ou não?
Quando Jesus disse para Pedro: Pedro, vai lá, pega um anzol, pega um peixe, tira esse peixe, dentro desse peixe vai ter um dinheiro para pagar para mim e para você. Quando Pedro foi lá, ele não confiou na pescaria dele, sim ou não? Ele confiou na palavra que Jesus deu para ele, irmão. Porque por anos aquele homem pescou e nunca achou um peixe com dinheiro, mas naquele dia tinha uma palavra para Jesus: pesca, e dentro do peixe tem o dinheiro para pagar o imposto para mim e para você. Pronto, o que ele precisava era de uma palavra. Ele não questionou, ele era pescador, ele podia exigir que o Senhor explicasse como ia ser aquilo, como muitas vezes eles tinham que pedir quando Jesus falava por parábolas. Jesus falava por parábolas, que todo mundo doido, ele chegava assim: o que o Senhor quis dizer? Aí ele dizia: nem vocês não entenderam. Desculpa aí, Jesus, mas não entendemos não. Mas chegou um momento que Jesus falava com eles abertamente, para que eles entendessem: Pedro, vá, pesque, e esse peixe tem a solução para mim, para você. Quando ele disse para aquele cego: vai, lava no tanque de Siloé. Irmãos, como que um cego consegue chegar num poço? Não seria um negócio tão doido? Primeiro Jesus cospe no chão, faz lodo, põe lodo no olho do cego e diz para ele: agora vai lá se lavar. Ele podia fazer como Naamã, falar assim: poxa, não basta só o Senhor dizer assim: ó Deus poderoso, faz esse cego enxergar, e eu enxergaria. Por que o Senhor está mandando eu ir tomar banho? Eu nem consigo enxergar o caminho, como é que eu vou chegar lá? Mas o cego não perguntou. O cego foi, se virou, porque ele creu que se ele se lavasse, ele iria enxergar. Mas Zacarias, quando recebeu uma palavra, não creu na palavra. Olha o que aconteceu com Zacarias, irmãos. Versículo 20: e eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de se cumprir. Deixa eu te falar, ainda que Zacarias ficou mudo, Deus não parou a obra dele, amém? Ainda que você não está entendendo, Deus não está desistindo de você. Ainda que você não esteja enxergando, Deus não desiste de você. Ainda que você nem saiba explicar o que está acontecendo, Deus não desiste de você, porque você foi gerado para manifestar o reino de Deus nessa geração. Deus escolheu você, Deus amou você primeiro, Deus enviou Jesus para morrer por mim e por você, porque você tem valor para Ele. Você não tem preço, você tem valor para o Senhor. Agora, presta atenção, irmãos, quantas palavras você tem que ainda não se cumpriram na sua vida, principalmente para quem tem ministério. Parece que a gente sempre depende de algo maior. Se Ele já te deu a palavra, você não precisa de algo maior. A palavra já tem em si a maneira de realizar o que Ele falou. Quando Ele disse para os discípulos, para os 70, disse: vão, não se preocupe com nada, não leve nada. Irmãos, eles foram descansados na palavra que Jesus deu para ele. E quando eles chegaram, Jesus ainda pergunta: porventura lhes faltou alguma coisa? E eles responderam: nada. O problema é que a gente quer saber a fórmula, os 7 passos da prosperidade. Se não tem uma fórmula, a gente fica perdido. Se não tem uma luz, pastor Eric falou perfeito, irmão, o santo dos santos é por revelação, não tem luz. A luz do santo dos santos é o Espírito, é a revelação. No átrio, no santo lugar, tem iluminação, tem o candelabro, tem a luz natural. Mas quando você entra em Deus, irmãos, não tem mais luz, agora é por revelação. O caminho é Cristo, você tem que entrar em Cristo, e Cristo vai conduzir você ao lugar que Ele tem que levar. Então, se tem uma palavra liberada para a minha vida, irmãos, eu não tenho que querer saber como que isso vai acontecer, eu tenho que crer e entrar nessa palavra.
Eu não posso condicionar a palavra que Deus deu para mim à minha força, ao meu físico, à minha idade. Não, irmãos, se Ele falou para mim, vai acontecer. Se Ele falou para você, vai acontecer. Não importa, você pode estar com 100 anos. Se Ele disser que você vai viajar as nações, você vai viajar as nações. Eliseu pediu porção dobrada de Elias, sim ou não? E Deus é bom de conta, irmão. E Deus lembra a palavra dele. Eliseu morreu sem cumprir isso. Ele deve ter falado assim: epa, Eliseu já veio, está faltando algo. Ele foi liberado para ele porção dobrada. Vão fazer conta e vão descobrir que faltou. Uns falam 14, outros falam 18. Ele diz: vai faltar. Aí morre alguém na guerra, irmãos, e cai exatamente onde ele estava enterrado. Talvez enterraram mal enterrado, porque os ossos estavam descobertos. E assim que ele bateu em Eliseu, ressuscitou. Por quê? Porque Elias tipifica João Batista e Eliseu tipifica Jesus. Se João Batista veio antes para anunciar Jesus, Elias veio, traz então e libera Eliseu em seu lugar. Eliseu é uma figura de Jesus. Mas para que se cumprisse a palavra que foi dada, Eliseu recebeu porção dobrada. Mesmo depois de morto, se realizou outro milagre através da vida de Eliseu. Nesse caso, através dos ossos dele. Irmão, não importa, Deus deu uma palavra para você, sim ou não? Vai acontecer, irmão. Você crê que o reino de Deus está em você? Então não preocupa com o resto, irmão. Não preocupa com o que você era. Agora entenda que você é nova criatura. Diga: o que eu era faz parte do passado. Diga: quando Deus me chamou, Ele sabe que é Ele que vai fazer através de mim. Não tem ninguém, irmão, que possa fazer algo através de si próprio. É o Espírito que faz todas as coisas. Agora, a igreja precisa entrar no novo tempo, irmão. Nós precisamos ver os milagres acontecendo. Nós precisamos entender a palavra amor. Nós precisamos entender a palavra compaixão. Nós precisamos entender a palavra viúva. Nós precisamos entender a palavra órfãos. Nós precisamos entender a palavra nações. Só que tem tanta coisa para acontecer e a gente sempre olha para os nossos recursos, irmãos. Quando a gente vai abençoar alguém, a gente olha para o nosso recurso. Quando a gente vai colocar a oferta, a gente olha para o nosso recurso. Quando a gente vai orar por alguém, a gente olha para o nosso recurso. Ah, tem alguém enfermo, ele está na situação, ele pode morrer. Não sei se eu vou orar por ele, porque seria melhor o pastor Eric orar. Não vou orar por ele, não, é melhor o pastor Jerry orar. Não sei, se eu for, não é melhor chamar o pastor Silas. Mas está escrito em Marcos 16: aqueles que crerem, esses sinais hão de acompanhar. Quais sinais? Vão expulsar demônio, amém? Vão falar novas línguas, amém? Vão pegar em serpentes, amém? Se comer alguma coisa mortífera, não lhe fará mal, amém? E colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Aleluia! Diga para esse irmão que está do seu lado: pode colocar as mãos sobre os enfermos, que eles serão curados. E diga bem forte: o reino de Deus será revelado. Aleluia. Aí alguém liga para o fulano: olha, ajuda, porque o fulano ali, a vizinha está endemoniada. Eu não vou lá não. Chama o pastor Jerry, que ele gosta desses negócios. Aí o pastor Jerry está com a agenda lotada. Ó, pastor, tem um demônio ali para expulsar. Ó, rapaz, eu estou com 5 aqui na lista aqui, ó. Será que ele aguenta esperar até as 6 da noite? Porque minha agenda está lotada aqui. Vai lá você mesmo. O quê? Aí ele tem medo de chegar lá, o demônio começar a falar: você, seu sem noção, eu sei o que você faz quando ninguém está te vendo. Sai daqui, demônio, em nome de Jesus, some logo. Que é para o demônio não falar os seus problemas. Tem gente que tem um acordo de paz. Você, diabo, fica para lá, eu fico para cá. Eu não mexo com você, você não mexe comigo. Vamos fazer um tratado de paz.
Mas não tem jeito, porque quando Ele olha para você, Ele vê o sangue do Cordeiro. Quando Ele olha para você, Ele vê uma pessoa abençoada. Quando Ele olha para você, Ele vê uma pessoa cheia de vida. Quando Ele olha para você, Ele sabe que o Espírito está em você. Então Ele quer enganar você, Ele não vai desistir. Ele não vai desistir, por isso está escrito: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quanto mais você entrar em Deus, quanto mais você acreditar nas palavras que o Senhor tem para você, mais o diabo vai fugir de você. Ele tem tentado contra você, roubar a palavra, mas você tem sido fiel e tem ficado firmado na palavra que Ele te deu. Não importa, irmão, quanto tempo está demorando, importa que Deus deu uma palavra para você. Diga: não sai desse lugar, porque a palavra foi me dada por Deus, e Ele falou que vai acontecer, eu estou crendo, irmãos, e eles vão ver que verdadeiramente Deus é com você. A única coisa que você não pode fazer é cantar aquela música, né? Aquele que me viu passar na prova e não me ajudou. Não canta essa música, por favor, irmão. Ou não se comporte assim. Você pode até cantar a música, mas não se comporte assim. Se tem gente que não está crendo naquilo que Deus tem para você, descansa, eles vão ver. E são os primeiros que você vai abençoar, amém? São os primeiros que você vai amar, amém? Agora presta bem atenção. Zacarias fica mudo. Então a participação de Zacarias para aquele contexto se encerrou no dia que ele viu o anjo. A partir daquele momento, Zacarias tinha que tentar se comunicar por gestos. Então Zacarias perdeu uma grande oportunidade de participar do nascimento, da concepção, da história de João Batista. Ele ficou calado. Deus não precisava dele mais. Agora preste atenção. Ainda que Zacarias foi usado, porque ele teve que ter intimidade com Isabel, amém? Sem Zacarias a coisa não acontecia. Mas preste atenção. Aí Deus acha uma pessoa, e aqui ele fala Maria. E quando tem uma mulher na Bíblia, o Senhor também quer falar da igreja, amém? Aí ele diz no versículo 27. Vamos ler o 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Virgem fala da igreja. Despojada, separada, fala daquela que está aguardando o dia da presença do noivo. Levanta bem alto as suas mãos e diga: eu estou aguardando o meu noivo. Diga: eu já estou despojada. Eu já estou aguardando o meu noivo. Diga de novo: eu já estou desposada. Maria ainda não tinha deitado com José, mas ela já era esposa dele. Aí era a palavra que ele recebe, porque Zacarias recebeu uma palavra que não era tão difícil para Zacarias. Ele orou por aquilo. Olha, você vai ter um filho. Tá bem, Deus falou. Chegava Isabel, é hoje. Como, meu velho? Não sei. O anjo falou que o negócio vai acontecer. Fecha o quarto, meu irmão, e espera. E Deus ia fazer, como fez. Mas agora Maria ainda é uma jovem, esposada. Aí o versículo 28. E vindo o anjo até ela, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita é tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com sua palavra, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Levanta as suas mãos e diga: obrigado, Senhor, porque eu achei graça diante do Senhor. Irmão, foi pela graça. Ele te amou. Não é por nada que você possa fazer, é pela graça. É porque Ele te ama, porque Ele escolheu você. Não é porque você é perfeito ou imperfeito, não, é porque você é filho dele. Quando você recebeu Ele como Senhor e Salvador, você se tornou filho dele, uma nova natureza, a imagem e semelhança dele agora expressa você.
Agora quem olha para você não está vendo uma pessoa normal. Agora quem olha para você está vendo, tem algo diferente nele. E essa geração vai ver a glória de Deus que está em você. Essa geração vai ver a glória de Deus que há em você. O reino de Deus vai vir, não de visível aparência. Ele vai vir do pequeno, ele vai vir do grande, ele vai vir da criança, ele vai vir do idoso. O reino de Deus será revelado na nossa geração em nome de Jesus. Por quê? Porque você será como Maria, irmão. Olha o que aconteceu com ela. Eis que tu conceberás em teu ventre e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? O que vai nascer em você, o que já nasceu em você, não depende do homem. Foi Ele que fez. O reino não foi um homem que colocou. O reino foi o Espírito do Senhor que está em você. Por isso Ele diz em João 7: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Coloca a sua mão no seu coração e diga: aqui dentro tem tudo que eu preciso, e essa geração também. Presta atenção. Maria pergunta: como que vai ser isso? Eu não conheço homem algum. E aí ele fala: respondeu o anjo, disse: descerá sobre ti, diga aleluia, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te alcançará com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti é de nascer será chamado Filho de Deus. Versículo 36. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para que aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Diga isso bem forte. Porque para Deus nada é impossível. Levanta bem alto as suas mãos e diga: porque para Deus nada é impossível. Outra vez: porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Você tem uma palavra de Deus, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Então diga: para Deus nada é impossível. Deus falou para você alguma coisa, irmão? Deus falou que o seu chamado vai abençoar essa geração. Levanta então suas mãos e diga: nada é impossível para Deus. Diga: não estou firmado na minha força, eu estou firmado na palavra que Ele me deu. Aleluia. Irmãos, tem tanta unção de Deus aqui nesse lugar. Deus separou esses dias para fazer algo novo na sua vida, irmão. Tem um vinho novo sendo liberado na tua vida, irmão. Tem algo tão novo que vai pegar você, irmão, e você não vai ter noção do tempo, e as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Quando você começar a perceber, as coisas já estão acontecendo, e você não vai entender como que aquilo aconteceu, porque você não precisa entender. A única coisa que você precisa saber é que nada é impossível para Deus. Diga mais forte: nada é impossível para Deus. Levanta suas mãos para Ele. Senhor, eu te louvo, te agradeço, porque eu sei, Deus, que nada é impossível para o Senhor, Pai. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Porque, irmão, quando você entende que nada é impossível para Deus, você toma atitude do versículo 38. A diferença de Zacarias e de Maria está aqui. Porque Zacarias não conseguiu entender. E não tem nada pior do que você estar num momento em que você não está conseguindo entender. As coisas parecem que não acontecem. Parece que a voz de Deus não chega para você. Você olha para o seu vizinho, a coisa está ótima, o gramado dele está uma bênção, tem fumaça o tempo inteiro lá no fundo da churrasqueira. Você fala: nossa, esse homem faz churrasco todo final de semana, a grama dele é verdinha, só anda de carro zero. E aí vai descobrir, o cara até é ímpio. Aí você fica: não, Deus, eu errei, eu tenho pecado escondido. E aí você fica frustrado a vida inteira.
Não, meu, talvez você não está crendo no que Deus falou para você. Talvez quando Deus falou que você vai ter uma casa, você olha para a sua condição, como? Eu recebo R$2.000 por mês, a casa que eu sonho, ela custa 400 mil. Quantos anos eu vou trabalhar? Mesmo que eu ficasse esse tanto de anos sem comer e juntasse 2.000 por mês, como que eu faria? Esse que é o problema, você está esperando Deus fazer. Perdão, você está esperando você fazer alguma coisa, e você não está esperando Deus fazer. Porque Deus pode soprar para você fazer uma faculdade, passar num concurso, passar a ganhar 20 mil. Deus pode trazer uma empresa de fora e você é a única pessoa que sabe fazer o que eles precisam. E mesmo sem uma formação, Ele pode escolher pagar para você 15 mil, porque você é a pessoa mais importante daquela empresa. Tem um rapaz lá na Bahia, Feira de Santana, irmãos, ele se especializou em fazer coisas em energia viva. Ele tem um curso técnico. Ele não é graduado por faculdade, mas ele tem um curso técnico e ele trabalhava com energia. E ele foi desenvolvendo uma maneira de trabalhar. Irmãos, esse cara é o segundo cara no Brasil que faz um negócio que uma empresa precisa. Aí ele saiu de um universo de 5 mil para um universo de 20, 30 mil, viajar de avião particular. Na hora que chega na casa, lá na cidade, um jato para levar ele para um lugar distante, para ele passar 10 dias e ganhar remuneração naqueles 10 dias. Porque um dia ele creu, irmãos, que ele podia ter aquilo que Deus falasse para ele. E Deus fez exatamente como falou para ele, irmão. Ele estava pronto, como Maria disse no versículo 38. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Levanta bem uma das suas mãos e diga: eis aqui o teu servo Suzano. Diga seu nome para ele. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Diga de novo: eis aqui teu servo, diz o teu nome, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Diga para ele: Senhor, eu creio na tua palavra, e o que o Senhor disse para mim vai se cumprir. Diga mais forte: o que foi gerado em mim não foi gerado por homens, mas foi gerado pelo Espírito. Ainda que Deus tenha usado o pastor Eric, pastora Débora, para abençoar você e outros pastores, amém? Deus não vai tirar isso, irmãos. Quando Deus fala para você não depender do homem, Deus está falando para você não depender de uma mão o tempo inteiro na sua cabeça. Vou comprar um carro ou não compro um carro? Vou comer picanha ou vou fritar ovo? Não, irmãos, você tem um Espírito dentro de você. Quando o Espírito falar para você é tempo de jejum, é tempo de jejum. Quando o Espírito falar para você é tempo de entrar para o quarto, trancar a porta e ficar ali, irmão, o que você tem que fazer? Você quer ver como a gente é como Zacarias? Está escrito em Mateus 6: a horários, entra para o teu quarto, tranca a porta, em secreto. O teu pai que te vê em secreto te recompensará. Sim ou não? Você crê nesse versículo? Não crê. Sabe por quê? Porque você não entra para um quarto para ficar lá trancado, orando em secreto. É a mesma coisa de Zacarias. Por isso muita coisa na sua vida não está acontecendo, porque está escrito em Mateus 6: entra para o teu quarto, fecha a porta, em secreto, teu pai que vem em secreto te recompensará. Algumas versões diz: te recompensará publicamente. Irmão, era para todo mundo estar crendo dentro do quarto e passar pelo menos uma hora. Aí eu trabalho 8, eu vou levantar 5, das 5 às 6 eu vou ficar dentro do quarto, porque eu sei que Deus vai mudar a história. Eu tenho 2 horas de almoço, então eu vou para casa, almoço em 15 minutos, eu vou ficar lá 1 hora, ainda tem mais 15 minutos para eu poder voltar para o trabalho de boa. Só que a gente não consegue receber a palavra, a gente não tem a mesma disposição que o Senhor está esperando, irmãos. Deus está esperando o novo posicionamento da igreja, uma igreja que vai receber a palavra e vai caminhar nessa palavra e vai estabelecer o reino de Deus, porque é a igreja que vai estabelecer, irmãos. É a igreja que vai estabelecer o reino de Deus. É a mim e a você, porque a igreja é aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. É a igreja que vai revelar a glória de Deus.
os filhos do Pai estão reunidos na igreja do Senhor Jesus. Levanta suas mãos e diga: eu recebo essa palavra. Diga: eu sou como Maria. Diga: Deus gerou algo em mim, e o que está em mim tem que ser liberado. Diga de novo: o que está em mim tem que ser liberado. Olha para esse irmão que está do seu lado, diga: irmão, me perdoa, estou falhando com você, mas a partir de hoje o que está em mim será liberado na sua vida. Aleluia! Irmãos, eu sonho com os cultos acontecendo em tudo quanto é lugar, irmão. Eu sonho você ir lá comprar no supermercado, e aí encontra outro crente lá, irmão. Irmão, é reteté. Eu estou lá na casa do Ricardo, irmão, não lembro se a gente falou algum minuto, alguma coisa que não fosse de Deus. Porque assim, irmãos, o reino se manifesta. Uma palavra que ele deu, ele falou uma frase pequena, ele está certo, eu vou mudar meu conceito. Recebi uma palavra, irmão. Não está escrito sujeitando uns aos outros? Irmãos, uma frase pode mudar todo o contexto de algo que Deus está construindo em você. Sabe aquela peça que está faltando para o quebra-cabeça? Você vai lá tomar um café na casa do pastor Eric, tem um quebra-cabeça, falta uma peça, você não consegue achar de jeito nenhum. Aí vocês estão tomando café, de repente o Eric fala, aí você dá aquela agonia para você ir para casa correndo, porque você descobriu a peça. Aí a hora que você chega em casa, você abre o texto e você coloca aquela peça. Toda a revelação que você precisava vem em segundos no seu espírito. E o reino de Deus então é manifesto. Porque Maria, ela creu que poderia acontecer o que ela estava esperando. E aí o que acontece no versículo 39. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias, saudou a Isabel. E, versículo 41, aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou do seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Chegou esse tempo, irmão. Chegou o tempo onde você vai chegar diante das pessoas. Chegou o tempo que você vai na casa das pessoas e elas serão cheias do Espírito Santo. O que está em você vai ativar algo na vida de alguém. O que está em você vai ativar algo na vida de alguém. O que está em você vai ativar algo na vida de alguém. O que está em você vai ativar algo que está em alguém. Quando você chegar na sua casa, na casa de um parente que não conhece o Senhor Jesus, vai ativar aquela palavra que está escrito: crê em Jesus Cristo, será salvo, tu e a tua casa. É você que vai ativar essa salvação, irmão. É você que tem condições de decretar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa palavra está na sua boca e no seu coração. É você que vai dizer: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. E você vai dizer: eu me posiciono em fé e declaro que Isaías vai se cumprir na minha vida. Eu vou comer o melhor dessa terra. Libera o que está dentro de você. O reino não virá por uma ideia nossa, uma ideologia, não, irmãos. O reino virá quando a gente liberar as palavras que Ele tem para cada um de nós. Levanta bem alto as suas mãos e diga: eu sou a expressão de Deus nessa geração. Eu sou a expressão de Deus nessa geração. Eu sou a expressão de Deus nessa geração. Diga: não ficarei mudo. Diga: eu recebo a palavra. Diga: Zacarias ficou mudo, Maria creu, recebeu e caminhou. Diga: Maria creu, recebeu e caminhou. Levanta suas mãos e diga: eu creio, eu recebo e vou caminhar. A direção de Maria foi para a casa de Isabel. Eu não sei para onde você vai, irmão, mas eu sei de uma coisa: Barretos e cidades representadas aqui nunca mais serão as mesmas. Franca nunca mais vai ser a mesma. São José nunca mais, Rio Preto nunca mais vai ser a mesma. Porque tem alguém cheio do Espírito naquele lugar.
Tem alguém cheio de palavra naquele lugar. Tem alguém cheio do reino de Deus para liberar. Irmão, o reino não é para você, o reino é para ser liberado. Tem tanta unção dentro de você. Libera isso. Levanta as suas mãos, fecha os teus olhos. Tem muita unção em você, libera, libera. Você não vai suportar. Libera, 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 libera. Você não tem noção quanto Deus tem derramado em você. Libera, 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 libera. Os cegos vão enxergar, surdos vão ouvir, coxos e paralíticos vão voltar a andar, casamentos serão restaurados, coração de pai para filho vai ser restaurado, e filho para pai vai ser restaurado. Onde você colocar a planta dos seus pés, o Espírito vai sacudir aquele lugar. Aonde você entrar, a glória de Deus vai entrar. Aonde você entrar, o reino de Deus vai entrar. Reina Deus, reina Deus, para sempre Ele reinará. Reina Deus, reina Deus, para sempre Ele reinará. Não preocupa como que vai acontecer, vai acontecer. Seja como Maria nessa noite, se entregue ao Senhor e diga: Deus, cumpra em mim, cumpra em mim, cumpra em mim, cumpra em mim, cumpra em mim a tua palavra, Deus, cumpra em mim a tua palavra, Deus. Randa canta basto que te manaste que andará manasto biando roupa que te andará. Deus não está aqui nessa noite para julgar você porque você não creu. Não, não. Ele está dizendo assim para você: eu não desisti de você. Porque Zacarias fala do tempo da lei, mas Maria fala do tempo da graça. Por isso João Batista não foi o Salvador é Jesus Cristo de Nazaré. Tem uma unção nessa noite aqui para sarar você. Talvez você tenha carregado feridas dentro de você, porque talvez você tenha se frustrado com palavras que não se cumpriram, mas o Senhor vai mudar a tua sorte nessa noite. Eu quero orar por você que tem sentido dificuldade no seu caminhar. Você não desistiu porque você é crente, mas você cansou e até parou de sonhar. Em outras palavras, você desistiu das promessas que você ouviu lá atrás, porque o tempo veio e as coisas não aconteceram. Você se entristeceu. Mas o Senhor te diz: não temas, porque eu sou Deus. Não temas, porque eu sou Deus. E eu faço ressurgir um exército em um vale de ossos secos. Sai do seu lugar, eu preciso orar por você. Rokoto baranda rasto kiribanasta randa rasto. Rokotolo baranda namasta kanobenike tambarastara. Os pastores ficam atentos agora. Estejam livres para orar com eles. Fica livre em pé, sentado, ajoelhado.
Mas você está dizendo para Deus: Deus, eu quero ser como Maria. Eu quero sonhar, eu quero sonhar, eu quero sonhar. Eu quero liberar, eu quero liberar, eu quero liberar, eu quero liberar. Levanta as suas mãos e vai dizer: não depende de mim, não depende de mim, depende dele, depende dele, depende dele. Diga para ele hoje: Senhor, eu entendi, não depende de mim, depende do Senhor. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, cumpre em mim, Senhor, cumpre em mim. Deus está curando você nessa noite, Deus está curando as suas emoções nessa noite. Deus vai fazer você enxergar como Ele enxerga você. Você vai sair daqui nessa noite enxergando acerca de você como Ele enxerga você. Toda a igreja fica de pé, levanta suas mãos para cá. Os pastores estejam aqui na frente junto com o pastor Eric, pastores e pastoras. Estejam atentos com eles agora. Tem uma unção de Deus sendo liberada na vida deles. Muitos estão sendo curados nessa noite. Reina Deus, para sempre Ele reinará. O diabo tentou roubar os teus sonhos, mas o Senhor te diz: nenhum deles serão frustrados, porque fui eu que coloquei no seu coração. Reina Deus, para sempre Ele reinará. Por quê? Porque Ele vai reinar através de você. Ele vai reinar através de você. Ele vai reinar através de você. Aí vem, como ondas, como ondas, como ondas. Aí vem, recebe, 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 recebe.